para discutir temas ligados à nossa formação política. Na formação política da reunião de hoje, nós discutiremos trabalho e produção de riqueza, o Estado e os três poderes. Por que nós vamos discutir isso? Porque nós sabemos que a política, a economia, a sociologia e tudo aquilo que são as ciências que estudam a sociedade, a estudam a partir do modo de trabalho, da produção de riqueza, tudo isso que elas têm. Né? O trabalho ele é fundamental para a gente entender por que a gente está dentro de um partido político, o que é que a gente está defendendo. Porque é através do trabalho que uma nação enriquece, que produz suas riquezas e é através da vida do trabalhador que a gente entende se um país está indo bem de verdade ou não. O país, o estado, o município, como é que ele está. Então, muito bem. O que é trabalho? Trabalho é um conjunto de atividades produtivas, segundo o dicionário, né? Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Para nós, neste momento, interessa começar a discutir sobre o trabalho dividindo, comparando as eras do trabalho, que são elas, era da coleta, era da agricultura, era da indústria e era da informação. Por quê? Porque a segundo de cada era, né, em cada período desses, o homem e a sociedade se organizaram em diferentes modos. Então, muito rapidamente, na era da coleta, que era quando a gente vivia ainda nas cavernas, antes do período neolítico, o homem fazia parte de uma sociedade que era nômade, ou seja, se deslocava de um lugar para o outro em busca de caça, em busca de pesca, em busca de árvores onde ele pudesse coletar frutos e se alimentar. Então a sociedade era nômade, o homem era caçador-coletor e não armazenava excedentes. Por quê? Porque quando acabava a quantidade e oferta de alimentos em um determinado lugar, toda a tribo se deslocava para um outro lugar. Se você tem uma sociedade nômade, então você já pode entender que existem alguns elementos dessa sociedade muito diferentes da nossa sociedade moderna. Como, por exemplo, era uma sociedade mais matriarcal, porque era difícil dentro da sociedade nômade saber quem era o pai, visto que elas se misturavam. Eram várias tribos que uma passava pela outra e se misturavam. A sociedade nômade, ela dificilmente promovia disputa de terras. Isso só vai acontecer quando o homem começa a entender que se ele jogar uma semente no chão, aquela semente vai virar uma planta e a planta vai dar frutos e ele vai poder se alimentar daqueles frutos. Então, o homem começa a desenvolver a agricultura e a pecuária e deste modo é obrigado a se sedentarizar. Se sedentarizando, o homem começa a armazenar excedentes, ou seja, como ele está ali naquele mesmo lugar e de repente ele poderia naquele lugar estar sofrendo as atribuições típicas do clima do lugar, né, ou do solo do lugar, então ele vai ter que se precaver para o caso de naquele lugar, mais cedo ou mais tarde, não ter mais oferta de alimento. Então ele começa a armazenar, né? Aí como ele começa a armazenar, o trabalho então começa a aumentar. Se antes o homem já não tinha tanto trabalho para buscar o seu alimento e tudo isso, não tinha uma organização, a partir da era da agricultura, o homem começa a armazenar, começa a ter esses trabalhos. Então, tendo esse tipo de trabalho, esse tipo de dificuldade já em fazer, faz com que o homem comece a organizar a sua sociedade em modo hierárquico, né? De modo que aqueles que são os maiores detentores de terra, e aí a luta pela terra, pelas posses de terra, pela ampliação dos terrenos onde se pode plantar e onde se pode criar animais, aqueles que são os mais fortes, que conseguem ter mais terras, começam a se tornar, de um modo muito rápido falando, reis, imperadores e etc e tal, ou seja, a classe dominante. E aí eles começam a contratar essa mão de obra daquelas pessoas que de repente não possuíam tantas terras, mas que precisavam trabalhar nas terras para terem o seu próprio alimento, que seriam então os servos, né? E no caso da Idade Média, os servos, né? A gente vê na Idade Média essa relação de suzerania e vassalagem, seriam os vassalos, seriam aquelas pessoas que estariam trabalhando nas terras de outro soberano em troca de um suzerano, em troca de terra para trabalhar e proteção também militar, porque com a sedentarização começam a acontecer as guerras e as lutas pela tomada de terras, né? E aí é que a gente tem também, nesse período da era da agricultura, as primeiras trocas comerciais. Ou seja, se eu estou produzindo muito
abacaxi e você está produzindo muita manga, eu cansei de comer abacaxi, eu vou querer ter manga, então eu vou trocar com você. Essas primeiras trocas comerciais, as trocas comerciais primitivas, a gente chama de escambo, né? E foi aí nessa época da era da agricultura, que pega mais ou menos a antiguidade, o início e o final da Idade Média, é que a gente vê esse tipo de troca, de escambo, apesar de que é aí também que começa a nascer a moeda e serem utilizadas a moeda. Mas essa questão do dinheiro, de como nasceu o dinheiro, ele é um tema para uma próxima reunião. Bom, a era da indústria, que é a era a qual nós estamos acabando de sair. Na era da indústria, se na era da agricultura a produção da sociedade era uma produção artesanal, né, dentro dos feudos, dentro então na era da indústria, essa produção começa a se tornar mecanizada. Por quê? Porque aí vem a invenção das máquinas, as primeiras máquinas a vapor, né, e que vai dinamizar a produção. Com esse dinamismo da produção, a sociedade começa a requerer mais mão de obra, ou seja, mais pessoas trabalhando e, de consequência, também mais compradores, porque o preço dos produtos cai, como, por exemplo, a indústria têxtil. Na Idade Média, as roupas e os tecidos eram fabricados manualmente. Já nessa época da era da indústria, né, as roupas, os tecidos, eles são fabricados mecanizados. Então, isso abaixa o custo do produto e mais pessoas têm condições de ter acesso a esse tipo de produto. É aí na era da indústria que surgem os conceitos de burguesia e proletariado. Por burguesia se entende aqueles que são os donos da produção e proletariado aqueles que, na verdade, trabalham, né, para ter essa produção. Eles são os donos do trabalho e dos equipamentos de produção. E o proletariado vai trabalhar, usar desses equipamentos do burguês para poder daí conseguir tirar o seu sustento. Nessa era da indústria, a gente vê também o aparecimento do salário, que é a remuneração mensal por aquele trabalho que se é feito. Não é mais aquela remuneração que eu trabalhei e você me pagou, eu trabalhei e você me pagou. Não, o salário é aquela remuneração mensal ou periódica, de tanto em tanto tempo você vem. Nessa era da indústria nascem também as doutrinas liberais e as doutrinas socialistas, e com eles o entendimento dos direitos de defesa dos trabalhadores. É nessa era da indústria que nós temos, né, do qual nós vivemos no século passado também, que nós temos as primeiras lutas trabalhistas, as primeiras lutas em defesa dos direitos dos proletários, daquelas pessoas que não eram os donos dos equipamentos de produção e que trabalhavam nas terras dos outros e etc. E a gente vê também a urbanização da formação de centros urbanos, que antigamente na era da agricultura não tinha. Por que não tinha? Porque na era da agricultura o local de produção era a terra. Já na era da indústria o local de produção é a máquina, são as fábricas. Então essas fábricas, geralmente as pessoas se aglomeravam em torno delas para poder trabalhar e aí formavam as grandes metrópoles com suas grandes indústrias. Depois da era da indústria, nós temos a era da informação, que é a era em que nós estamos vivendo, né? Na verdade, hoje nós estamos em uma fase de transição da era da indústria para a era da informação. E por isso, para muita gente ainda está sendo difícil se readaptar ao novo mercado de trabalho. Novos conceitos estão surgindo, inclusive surgindo novas formas de se ver as antigas ideologias. Nessa era da informação, o que é que caracteriza? O surgimento dos computadores. Se antes, na era da indústria, eu era importante porque sabia manusear uma máquina ou porque sabia produzir alguma coisa em efetivo, hoje, na era da informação, o trabalhador, além de saber produzir mecanicamente o seu objeto de trabalho, ele tem que saber também, ele tem que ter o conhecimento, ou seja, ele tem que ter informação sobre aquele produto. Há um tempo atrás, um trabalhador que entrasse numa indústria têxtil, ele iria entrar para fazer, por exemplo, para ser um tecelão, ele iria passar a vida toda como tecelão. E ele seria reconhecido como um excelente funcionário se ele produzisse, se ele soubesse ficar ali e fazer a máquina andar em modo que não desse nenhum tipo de prejuízo para a empresa. Hoje, o operário que entrar na fábrica para ser um tecelão, ele tem que aprender desde o princípio da produção, ele tem que aprender o ordimento, ele tem que aprender o anodamento e a tecelagem. Hoje, o operário que entra numa fábrica de tecidos, e se ele for assumido como, ele for contratado como um tecelão,
Ele não precisa só saber movimentar a máquina de tecelagem, que hoje a máquina de tecelagem está muito simples, é só apertar botões e verificar o tecido, o ponto do tecido. Ele agora não precisa mais saber só isso. Agora o mercado exige que ele conheça todo o processo de produção daquele tecido, ou seja, que ele conheça o ordimento, que ele conheça o anodamento do tecido, dos fios, e que ele conheça também o controle de qualidade e até todas as informações em relação à indústria têxtil no Brasil ou no país onde ele estiver. Então, esse conhecimento, né, a gente chama de conhecimento contínuo. O operário hoje, ele é obrigado a estar se reciclando continuamente. Se na era da indústria, aqui no Brasil, o sujeito com segundo grau completo já era considerado um doutor e conseguia bons trabalhos, hoje na era da informação, onde o conhecimento é exigido cada vez mais do indivíduo, o indivíduo precisa fazer o seu curso universitário e a sua pós-graduação, para poder então ser considerado competitivo no mercado de trabalho. Isso cria um tipo de trabalhador, que é o trabalhador especializado, coisa que na era da indústria nós tínhamos muito pouco. Hoje na era da informação a gente já está tendo bastante. E o poder através do conhecimento. Hoje a gente está vendo que a sociedade está descobrindo diversas formas de ganhar o dinheiro, ou seja, o capital. Tudo isso nos é interessante entender, e seria interessante que cada pessoa que está aqui na reunião, que está ouvindo esse vídeo, que ele possa entender o seguinte, que é muito importante a gente fazer uma comparação entre as eras de produção e fazer uma comparação da sociedade em cada era dessa, tentando entender o que levava, para que a gente possa entender o mundo de hoje também. Porque, de acordo com o nosso modo de produção, é que estão se desenvolvendo a nova sociologia, a nova economia, a nova política. E é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda o processo de distribuição, de produção de riqueza, para que a gente veja se essa produção ela está sendo bem distribuída e a partir daí a gente possa entender se o político que a gente vai votar, ele realmente tem competência para administrar essa nossa riqueza, que no final das contas é o que mantém todo o serviço público, né, que mantém toda a nação, se ele tem essa competência. Então, o termo Estado, segundo o dicionário Howard, data do século XIII e designa o conjunto das instituições, governo, força armada, funcionalismo público, etc., que controlam e administram uma nação, país soberano com estrutura própria e politicamente organizada. Os elementos do Estado. Os elementos do Estado: o povo, né, que é o elemento humano; o território, que é a base física, ou seja, o lugar onde o Estado se localiza; e o governo soberano, que é o elemento condutor do Estado, que exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. As formas de Estado. Nem todos os Estados são iguais. O Estado pode ser unitário, né? E geralmente são Estados com extensão territorial pequena, que é um Estado de unidade única, que segue uma única Constituição, como por exemplo a Dinamarca. O Estado federalizado é formado por entes federativos, ou Estados-membros, que obedecem à Constituição Federal, mas dispõem também de constituições estaduais e ou municipais, como por exemplo o Brasil e os Estados Unidos. E o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a nossa Constituição. E o que é lei? Lei é uma regra categórica, uma regra prescrita, escrita, que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Formas de Estado. Bom, nós temos três formas de Estado. República, que é uma forma de governo onde o chefe de poder executivo é o presidente. Monarquia, forma de governo onde o chefe do poder executivo é o rei. E parlamentarismo, que é a forma de governo onde o chefe do poder executivo é o primeiro-ministro. Os três poderes. No Brasil, nós dispomos de três poderes que constituem o nosso Estado, que administram o nosso Estado. E são eles: o poder legislativo, executivo e judiciário.
O Poder Legislativo está assim representado a nível federal pelos deputados federais e senadores, a nível estadual pelos deputados estaduais, a nível municipal pelos vereadores. O Poder Executivo, a nível federal, está representado pela Presidente, a nível estadual pelos governadores e a nível municipal pelos prefeitos. O Poder Judiciário, a nível federal pelo Supremo Tribunal Federal, a nível estadual pelos juízes dos tribunais estaduais e a nível municipal pelos juízes de comarca. As atribuições do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem que elaborar leis, ou seja, criar leis, fiscalizar o Poder Executivo e assessorar o Poder Executivo através das indicações. Atribuições do Poder Executivo. Ele tem que aplicar as leis, administrar órgãos públicos a serviço da população, manter as relações diplomáticas, manter as forças armadas, administrar os recursos públicos em prol da população. Atribuições do Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário, no âmbito do Estado democrático, consiste em aplicar a lei a casos concretos para assegurar a soberania da justiça e a realização dos direitos individuais nas relações sociais. Bom, então aqui nós chegamos ao final da nossa apresentação. E aí, diante de tudo isso, nós aconselhamos que cada pessoa vá fazer uma pesquisa melhor sobre cada um desses temas, porque eles são importantes para a nossa formação enquanto cidadão. E aí fica a pergunta, que será a pergunta discutida aqui na nossa reunião. Diante de tudo isso, nós nos consideramos em um Estado de Direito? Nós estamos realmente dentro de um Estado governado pela soberania popular? Será que os prefeitos do nosso município estão cumprindo com aquilo que diz a Constituição em relação ao dever do Poder Executivo? Será que eles estão aplicando leis em benefício da comunidade? Será que eles estão organizando e gerindo em modo correto os recursos públicos, ou seja, o fruto da nossa produção? Todo trabalhador, ele gera renda para o seu país, para o seu estado, para o seu município. Esse dinheiro que nós chamamos de público, ele não é um dinheiro fácil, ele é um dinheiro suado de todos nós. Então, a pergunta que fica para ser discutida na nossa reunião é se o nosso poder legislativo, seja ele federal, estadual e municipal, está fazendo jus à fiscalização do utilizo desses recursos, ou seja, se o governo, se o Estado está utilizando bem os recursos que nós, trabalhadores, estamos dando para eles, para que eles organizem o país. Como nós vimos, o homem vem trabalhando ao longo dos séculos, né? Armazenando, produzindo. Essa produção ela tem que ter uma destinação positiva. O nosso salário ele tem que servir para que a gente cresça enquanto sociedade, enquanto ser humano. Então fica essa pergunta: será que os nossos recursos estão sendo administrados de acordo com a nossa Constituição Federal? Será que os poderes no nosso país eles estão atuando no modo como a Constituição Federal diz que eles deveriam atuar? Será que a nível de Brasil os nossos recursos estão sendo bem utilizados? A nível de Estado, os nossos recursos estão sendo aplicados? E aqui em Veracruz, o nosso município, você acha que o nosso recurso está sendo bem administrado? A melhor forma que um município, que um poder executivo tem para administrar, executivo, legislativo e judiciário, é oferecendo ao seu povo trabalho, oportunidades de trabalho e serviços públicos de qualidade. Você acha que você está tendo isso aqui em Veracruz? Se você acha que tem, ótimo. Se você acha que não tem, então venha discutir isso com a gente. Venha ver com a gente como é que nós podemos sentar, dialogar e construir um novo projeto que venha nos garantir uma efetiva organização, administração e de renda do nosso município de forma ética e justa para todos nós. Nós esperamos por você, nós somos da família PPL-PSN e contamos com a sua presença para a próxima reunião, porque afinal de contas, aqui nós estamos para trabalhar. Porque, como diz o nosso grito de guerra, o povo que ousa lutar constrói o poder popular. Um abraço a todos.